E justamente por reconhecer essa tensão toda, o Barroso fez questão, né, de enfatizar as garantias do processo. A fonte que a gente tem aqui destaca isso. Ele garantiu que o julgamento vai ser baseado, assim, estritamente nas provas. Sim. Respeitando o devido processo legal, o direito de defesa. E com transparência. Ele até mencionou sessões públicas. Como é que essas garantias se encaixam nesse quadro tenso? Elas são, na verdade, a principal ferramenta que a instituição tem para gerenciar essa tensão que eles chamam de inevitável. Pensa bem, num caso com essa carga política toda, onde a própria legitimidade da justiça pode ser posta em dúvida por partes da sociedade, Claro. a adesão rigorosa às regras do jogo é absolutamente fundamental. O devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, sabe? A necessidade de ter provas fortes para qualquer condenação, a publicidade dos atos, tudo isso não é só formalidade jurídica, né? Não é só para constar. Não, é a base que dá legitimidade para a decisão final, qualquer que seja ela. Então é quase como se fosse um contraponto de propósito, tipo, ok, a gente sabe que tá tenso, mas o jeito de atravessar isso é seguindo a regra à risca. Exatamente. É uma mensagem crucial, eu diria, tanto para os réus quanto para a sociedade em geral. É um sinal de que, apesar da pressão política, da polarização, o tribunal vai se esforçar para manter uma postura técnica, imparcial, e a promessa de transparência com as sessões públicas é muito importante nisso, porque permite que todo mundo acompanhe, fiscalize como o processo está andando, né? Isso pode ajudar a construir confiança de que os procedimentos são sérios, que a decisão final vai ser bem fundamentada. É uma tentativa, eu acho, de blindar o processo contra acusações de que é arbitrário ou que é só um julgamento político. Isso leva a gente para outro ponto central do que o Barroso falou. É a conexão que ele fez entre os eventos que estão sendo investigados, os atos de 8 de janeiro, a suposta trama golpista, e o que ele chamou de gravidade das ameaças contra a democracia. Sim, ele foi direto. Foi bem direto, né? Ele disse: é evidente que episódios como esse abalam o país e exigem resposta firme. Essa expressão, resposta firme, o que isso quer dizer vindo do judiciário? Olha, resposta firme, desse jargão jurídico, institucional, né? Geralmente significa uma aplicação rigorosa da lei para reprimir, para punir condutas que são consideradas graves, especialmente aquelas que atacam os pilares do Estado democrático de direito. Entendi. Não quer dizer necessariamente pré-julgamento, sabe? Ou que a condenação é certa, mas sim que a instituição, o STF no caso, não vai tratar esses fatos investigados como algo trivial, como algo menor. A fala do Barroso sugere que, na visão do Supremo, o que está em jogo é a própria estabilidade democrática. Então vai além do crime individual. Isso exige uma reação institucional à altura. Claro, sempre dentro dos limites da Constituição e das leis. Portanto, o processo acaba ganhando uma dimensão de defesa da própria instituição democrática. Exatamente. A ideia de resposta firme tem um peso simbólico e talvez até pedagógico, sabe? Simbólico porque quer mostrar que ataques à ordem democrática não são tolerados, que as instituições conseguem reagir. E pedagógico porque manda uma mensagem clara para a sociedade e para todos os atores políticos também, sobre quais são as consequências legais se você tentar subverter a ordem constitucional. É o judiciário agindo no seu papel principal, né, de guardião da Constituição, respondendo a ameaças que ele percebe contra ela. A firmeza está na seriedade com que o caso é tratado e na promessa de aplicar a lei de forma consequente se as acusações forem provadas, claro. E essa ideia de gravidade, de necessidade de resposta, ganha ainda mais peso quando o Barroso traz a perspectiva histórica, né? Ele mencionou, segundo a nossa fonte aqui, episódios passados da história do Brasil, onde houve tentativas de romper com a legalidade constitucional. Sim, ele fez essa ponte e a conclusão dele é forte. Chegou um momento de colocar um fim definitivo a esse ciclo de rupturas. O que essa referência ao passado adiciona na análise? Essa contextualização histórica
ela é muito potente, né? Porque ao trazer o passado, o Barroso está colocando os eventos recentes não como algo isolado, que surgiu do nada, mas como parte de um padrão que se repete na nossa trajetória política. Um padrão de instabilidade. Isso, de instabilidade, de crises institucionais, de desafios à ordem democrática, falar em ciclo de rupturas sugere uma repetição histórica que, na visão dele, precisa parar, tem que ser interrompida. É quase como se ele dissesse, olha, a democracia brasileira já passou por apertos parecidos antes, e agora a gente tem que aprender com a história para não repetir o erro. É exatamente essa a implicação. A mensagem é que a democracia brasileira, talvez por ter amadurecido ou simplesmente por uma questão de sobrevivência mesmo, não pode mais se dar ao luxo de conviver com essas ameaças que voltam de tempos em tempos. A ideia de dar um fim definitivo a esse ciclo é ambiciosa, né? Coloca sobre as instituições de hoje e sobre o próprio judiciário uma responsabilidade que vai além de julgar esse caso específico. É a responsabilidade de agir de um jeito que consolide as regras do jogo democrático de forma mais forte, quebrando esse padrão histórico que ele vê como prejudicial para a estabilidade e para o desenvolvimento do país. É uma aposta, né, na capacidade das instituições de, aplicando a lei nesse caso, fortalecer a democracia a longo prazo. Uma responsabilidade histórica bem grande, de fato. Isso conecta com o último ponto que a gente separou aqui da fala do Barroso. Ele classificou o julgamento como sendo de caráter imperativo. Imperativo, sim. E a justificativa foi direta. O Brasil não pode mais tolerar a ideia de que é aceitável subverter a ordem democrática só por inconformismo com o resultado das urnas. Por que usar essa palavra? Imperativo. O que isso significa nesse contexto? Usar imperativo, isso eleva a importância do julgamento para além de ser só uma obrigação legal, sabe? Sugere que é uma necessidade fundamental para a saúde da democracia brasileira agora, neste momento. E a justificativa que ele dá ligando ao inconformismo com o resultado das urnas. Isso toca no coração do Pacto Democrático. Como assim? Bom, a democracia pressupõe que a gente aceite as regras do jogo, né? E a regra mais básica de todas é respeitar os resultados eleitorais legítimos e ter alternância pacífica de poder. Certo. Então, o julgamento se torna imperativo não só pela gravidade dos atos em si, mas como um jeito de reafirmar essa regra fundamental do jogo democrático. Essa parece ser a lógica central, sim. Veja bem, contestar resultado eleitoral pelas vias legais, isso faz parte da normalidade democrática. Mas a ideia de subverter a ordem, quer dizer usar meios ilegítimos, força ou articulações fora da lei, só porque não se gostou do resultado da urna, isso é negar a própria essência da democracia. Entendi. Ao dizer que o julgamento é imperativo e que essa subversão não pode ser tolerada, o Barroso está reforçando um pilar básico. A vontade do povo, expressa nas urnas, uma vez que ela foi validada pelos órgãos competentes, tem que prevalecer. Qualquer tentativa de reverter isso por meios não democráticos é inaceitável e tem que ter consequências, dentro da lei. É uma defesa explícita, né? Da supremacia das regras democráticas sobre a insatisfação política que descamba para a ilegalidade. Fica muito claro, depois dessa análise toda das declarações, que a visão que o Barroso apresentou coloca esse processo como um marco mesmo, um ponto de inflexão potencial para a democracia brasileira. Sem dúvida. O jeito como ele conecta os pontos todos, a tensão vista como um fato da realidade, a ênfase nas garantias como caminho para lidar com essa tensão, a qualificação dos atos como ameaças graves que precisam de resposta firme, a perspectiva histórica que pede o fim de um ciclo de rupturas e o caráter imperativo do julgamento ligado ao respeito básico pelos resultados eleitorais. Tudo isso constrói uma narrativa bem coesa sobre o papel do STF e do sistema de justiça como um todo, nesse momento tão particular que a gente vive. Então, para a gente amarrar o que a gente tirou dessa análise das falas do ministro Barroso, primeiro, a constatação de uma tensão inevitável, né, gerada por um processo supersensível política e institucionalmente, ao mesmo tempo um compromisso público firme com o devido processo legal, com as provas, com a transparência,
para garantir a legitimidade. Isso. Também a percepção clara de que os eventos investigados são ameaças muito graves à democracia, colocando isso num contexto histórico de rupturas que, para ele, tem que acabar.